Um segundo. E aí, seu Fernando, tudo certo? Calma aí só um pouquinho. Caramba, o cara passou uma esponja de. Isso é uma esponja de Esteia de aranha, tô o pano. piada interna, piada pronta. Que isso, cara? Quase um ano, hein? Pois é, cara. Se não tivesse tanto assunto para falar, né? Imagina. Pois é. Cara, um ano. 11 meses, não, 10 meses. É. E isso que na última vez que a gente falou, a gente já estava revoltado que tinha sido 6 meses de espaçamento. A gente tá tentando bater o recorde. Nós estávamos pensando, nossa estratégia. Bom, vamos falar sobre isso hoje, né? Também, as coisas que a gente planeja e não executa. A gente tinha planejado fazer a cada 15 dias, seriam Não. 24 episódios por ano. Nós estamos fazendo Não. um. Um por ano. É, a gente mira Caramba, cara. alto para acertar um pouquinho Exato. abaixo, né? Mira na Lua para acertar no É. núcleo da Terra. Que isso, cara. Muito. Nossa, sem. Meu Deus, sem Não, execução, mas execução zero da equipe, né? o nosso erro é conversar demais fora das telas. Esse que é o É, problema. isso é verdade. Offline. Isso é verdade. A gente Isso é conversa verdade. muito offline. A gente tem que parar de se A gente, falar e ficar só mensalmente aqui. a gente gasta a pauta fora, né? Isso que é o problema. É, E aí não exatamente. dá, não dá para ficar fingindo que agora vamos aqui, vamos falar tudo de novo que a gente já falou no mês passado em off e fingir que a É, gente tá espantado que é tudo novidade, não dá. não, é muito artificial, muito robótico, não funciona, cara. É, então vamos lá, vamos jogar a conversa fora, que é o que nos restou. Beleza? Como é que tá o Sem amigo? Tudo pauta, certo? sem pauta, tudo Sem pauta, certo, é cara. pauta livre, pauta livre. Pauta livre. Tudo certo, graças a Deus. Depois da nossa road trip aqui no Mato Pois Grosso, é, né? Vamos falar disso também? vamos, podemos falar. Então, beleza. Então, beleza. Da E a, nossa quase viagem para Balneário ainda, né? Que ainda não aconteceu pois também, é, teve mas isso vai também, né? acontecer. Teve aquela promessa depois da Heineken que sempre acontece, a gente vai de certeza, Vamos. é garantido, só tô esperando validar um negócio ali, não sei o quê, e como sempre tudo cai por terra, né, cara? Felizmente é assim, né, cara? Os clientes não É. colaboram, Ai, mas ai. ainda, mas esse ano sai, com certeza. É, tem que vir, Se cara, até tem o que vir. podcast saiu, É, pois é. Talvez presencial uma vez por ano seja mais fácil do que online, né? Online tem muitas barreiras, né? A barreira da muito. tecnologia, de não saber o site correto e, cara, Esqueci como é que faz. é, a gente falou, uma das coisas que nós falamos ali na viagem, né? Que eu falei, cara, isso aqui a gente tem que trazer para pauta, porque. E de repente a gente começa por isso, que é esse review que na época a intenção era o primeiro trimestre, né? Agora nós já estamos em maio. Um Já é pouco, o primeiro um pouco quadrimestre. o primeiro quadrimestre, e olha lá. Como é que estão os negócios aí, cara? A gente está passando por um ano mais atípico aqui, bem atípico, na verdade, Uhum. e eu queria saber na tua ponta aí o que que tá rolando, o que que você achou desse início de ano, como é que foi, quais são as expectativas? Cara, surpreendentemente aqui para nós mudou, mas mudou pouco, tá? Aham. Não teve uma queda muito grande, não. O mercado continua bem aquecido aqui. Não falta trabalho. Se deu uma travada e voltou? Voltou. Uhum. A gente estava fazendo o review aqui também e a quantidade de clientes continua ok, né? A gente finaliza uns, outros entram. Mas o que tem surpreendido a gente é a quantidade de clientes fora do estado, que é os nossos atendimentos à distância que a Ah, gente é, está cara? fazendo. Uhum. Nossos atendimentos à distância estão crescendo, cara. Tá aumentando bastante. E hoje eu tenho mais clientes fora de Cuiabá do que dentro de Cuiabá. Olha só, cara. A gente tem cliente em São Paulo, em Santa Catarina e Mato Grosso, por enquanto, né? Aham. E
8 projetos, a gente tem 8 projetos são fora de Cuiabá. Desses 8, cada um numa cidade diferente. Que legal, cara. Mas esse atendimento daí é quando, por exemplo, você está fazendo a etapa de projeto. Ou vocês estão Isso. executando obra também fora? Não, aí a gente faz parceria local, né? Com a gente Aham, pega a indicação, faz aham. entrevista, faz orçamentos, reúne, faz reunião online, e aí, se a gente gostar, a gente separa ali uns 2, 3 orçamentos, apresenta para o cliente, e aí o cliente que decide, né? O cliente, geralmente o cliente traz referência quando é de fora da cidade assim, o cliente Aham, já conhece alguém. aham, Então, ou a gente gosta de trabalhar também em parceria com o arquiteto local. Geralmente é aham. assim, geralmente algum arquiteto é, que quer expandir, né? Que quer pegar mais projetos, alguma coisa assim, ou não é um know-how que eles dominam, por exemplo, tem muita arquitetura de interiores que me chama para fazer a parte arquitetônica estrutural, né? Fachada. E Entendi. aí, então, já vem de um profissional que chama para a gente complementar. E aí a gente faz parceria com esse tipo com outros profissionais e contrata sempre uma mão de obra local para executar. E Que desse legal, cara. tem Pô, sim. Inclusive, hoje, feriado, dia 1º de maio, a gente fechou um outro projeto. aham. Fechamos um em cidade de. Como é que é o nome da cidade? Jales. Cidade de Jales. Jales? Jales, em Caramba, nunca São ouvi Paulo. falar. Onde é que é? É bem na divisa com o Mato Grosso do Sul. Aham, Perto de, bem no cantinho ali, entre Mato Grosso do Sul e Minas, perto de São José do Rio Preto. Aí é uma casa também, do zero, um terreno de 600 metros quadrados, a casa ali vai ter mais ou menos os 450 que a gente está pretendendo fazer. E aí aham. esse projeto surgiu numa parceria assim, uma arquiteta de interiores que eu já conhecia chamou para fazer essa parceria, ela sabe que eu já faço isso, e Aham. foi eu já conhecia ela e foi indicação de uma outra colega que eu já trabalho dessa forma também. Ela é mais voltada para arquitetura de interiores e aí me chama para fazer os arquitetônicos. E aí Ah, a que gente legal, pegou cara. e fechou esse cliente aí agora. Bacana. É isso aí. Dia do trabalhador não tem resultado melhor que esse. O cara fazer Nossa, alguma coisa e ainda fechar um negócio no é, feriado. e feriado, pois é. E É. fora esse que a gente pegou lá em Jales, a gente tem mais um agora em São José do Rio Preto também, que é uma residência térrea de 200 metros quadrados, que nós entregamos essa semana o projeto de aprovação. É outro projeto que veio desse ano também, do começo do ano. Final de dezembro ali, a gente já fez contato com a cliente e tal, aí começamos trabalhos esse ano, já apresentamos layout, 3D, fachada, e aí agora entregamos o projeto de aprovação. Então, 4 meses para a gente, do zero até o projeto estar aprovado. Aprovado não, em Aham. aprovação, né? O projeto em aprovação no condomínio, na prefeitura, para poder construir. É o que a gente Aham. pede para o cliente, geralmente são 6 meses, né? Essa primeira etapa até estar apto a construir uma residência, né? Um projeto Aham. residencial. São geralmente esses 6 meses. Então, agora esse a gente fez em 4 meses, está dentro do Tá cronograma, dentro. é mais ou menos esse prazo aí que a gente leva. E E você, esse cliente, só uma dúvida, um parênteses aqui. Geralmente, um projeto que nem esse que levou 4 ou um padrão que leva 6, é um cliente decidido assim? É tudo o mesmo padrão? Ou às vezes se o cara é mais inseguro e o cara fica alterando o projeto e tal, isso estende mais? Ou os 6 meses já contempla esse tempo aí de ajuste fino de projeto? Como é que é? não, então, varia bastante do cliente, né? Porque aqui a gente tem Aham, nossos prazos por etapa que a gente cumpre, e aí cada vez que a gente entrega um prazo, o cliente tem o prazo dele para aprovar ou não aquela etapa, né? Então, entendi. cada vez que a gente apresenta, aí o cliente retorna, ele tem ali uma semana, 15 dias para retornar isso com as considerações dele. E aí, só que também a gente não insiste para o cliente, falou, ó, passou 5 dias, vocês não vai me dar retorno?
Ah, não, Fernando, estou pensando, tal, não sei o que, não sei o que. Tá bom, a gente espera. Aí, toda semana a gente cobra, né? Mas Aham. aí eu não fico cobrando o cliente, por exemplo, passou 15 dias, falou, ó, vai ter, sei lá, alguma multa, alguma coisa de contrato, alguma Sim. coisa assim. O cliente, não, Fernando, espera aí, segura aí um pouquinho. Eu falei, tá bom, aí a gente espera. E dependendo do cliente também, dependendo do que for, alteração de projeto, que nem, por exemplo, a gente está fazendo um projeto em Tangará da Serra também, que é uma casa grande com 700 e poucos metros quadrados, 700 metros quadrados. E o cliente está fazendo uma cervejaria dentro da casa dele. Então, lá embaixo, Olha só. no cantinho do guerreiro, né? Na cave, Aham. vai ter, Aham. ele gosta muito de cerveja, gosta de viajar para pub, conhecer os pubs, essas coisas. E aí a gente está fazendo a cervejaria para ele lá embaixo, aí só na parte de pesquisa, de equipamento, e para ele escolher, e para ele definir os equipamentos da cervejaria, foi 3 meses fácil. Então, Nossa. esse projeto agora vai fazer 1 ano dele agora, e ele está na etapa de orçamento e projetos complementares. Está fazendo estrutural, a gente já compatibilizou uma vez o projeto estrutural, mandamos as correções, e a equipe de engenharia está fazendo os orçamentos. Então, é para começar essa obra agora, esse mês que vem. Mas esse aí já foi um projeto que já demorou 1 ano Sim, muito para mais específico, sair do né? Uma papel. coisa muito mais detalhada, né? Muito mais específico, muito mais detalhado, com certeza. Tudo, desde a fachada até os equipamentos, até a parte de interiores. Então, é outra escala, né? Outra escala de projeto. É, Aí demora mais. É diferente. sim. E hoje para vocês, arquitetos, né? Eu penso porque, digamos assim, isso é um cliente, é um requisito fora da curva, né? Pô, o cara vai ter uma cervejeira em casa, que nem a gente viu um projeto ali na Chapada dos Guimarães também, que a gente recebeu aqui, que o cara tinha uma adega, Uhum. né? Enfim, uma adega assim, barril com vinhos e etc. Um negócio Sim, mais profi, né? Não é só uma estante com uma adega. com É garrafa. quase uma vinícola ali dentro da. E aí eu fico pensando, cara, às vezes vem uns projetos bem mirabolantes assim, para nós que executamos, por exemplo, marcenaria, não vou dizer que é bucha, mas é um projeto muito mais moroso, né? Um projeto muito mais complexo de se executar. Para Sim. vocês, arquitetos, quando vem um projeto tão específico assim, para vocês é legal? Vocês gostam? Ou isso já é uma coisa, pô, o cara vai fazer a gente perder 3 meses só nesse cantinho da casa aqui e o resto da casa toda vai em 15 dias resolve? Cara, Existe isso ou não? então, particularmente são essas coisas que eu adoro no projeto. É justamente Aham. quando o cliente vem com uma ideia mirabolante. Você falou agora lá de Chapada, teve um cliente, na verdade não acabamos não fechando ainda, mas ele tem uma área lá no Lago do Manso, já ouviu falar? Não, conheço. O Lago do Manso é uma barragem que tem aqui, e aí tem os condomínios em volta, que é afastado da cidade, deve dar uns 80 quilômetros, mais ou menos, daqui de Cuiabá. É como se fosse Chapada, só que é uma outra área lá, uma outra região. Ele é do município de Chapada, só que é mais afastada, é por outro lado, é uma área de campo e é um lago gigante. Sabe o lago o de Brasília, Paranoá? Se não me engano, o lago de Brasília Uhum. lá? Se não me engano, é Já ouvi esse o falar, nome. mas não conheço pessoalmente, né? Mas é o lago lá da cidade, né? De Brasília, lá que a Aham. cidade foi feita em volta. E aí, esse lago tem o maior número de veículos aquáticos fora do mar no Brasil. Então, Olha só. lancha, jet ski, barco, essas Aham. coisas, lá em Brasília é o que tem o maior número desses veículos aquáticos fora de cidades litorâneas. E o Lago Uhum. do Manso, aqui em Cuiabá, eles querem que seja tão grande quanto Brasília. Eles querem que passe Brasília nesse Nossa. quesito. Então, já tem marina, tem porto, tem um monte de coisa lá, sabe? Para você atracar barco, jet ski e tudo mais. Então, é uma região de alto padrão para casa no lago, enfim, que você daí todos os terrenos têm fundo.
para o lago, né? Uhum. Ah, E que tem coisa um, linda, né, cara? pois é. E aí tem um cliente que ele me chamou que ele tem uma área lá, ele tem uma área grande, só que é num morro. É um morro que chega no lago, né? E ele queria fazer casas de locação, tipo Airbnb, que ele queria Uhum. fazer estilo as casas dos hobbits, do Senhor dos Anéis, sabe? Aham. Aquela casa encrostada na montanha, assim, com telhadinho verde, a portinha redonda para você entrar, e aquela casa que você não vê a casa, ela tá enterrada dentro da montanha, assim. Aí ele É. já me passou a localização, tal, me passou tudo. E eu já comecei a trocar ideia com ele, ó, dá para fazer assim, assim, assado, já sugeri sistema construtivo, já sugeri as formas, como que deveria ser, soluções lá dentro para não ter umidade e tudo mais, já fui pesquisando, já fui dando informação pro cara antes dele Sim. fechar, né? Antes de ele fechar Aham. qualquer coisa. Tava E empolgado aí, com a possibilidade do projeto. sim, sim. Aí passei o orçamento para ele, né? Ele queria fazer 10 casas. Eu falei, ó, para a gente fazer essas 10 casas, mais ou menos assim, ele queria fazer tipo uma vila. Aí eu falei, vai ficar esse orçamento aqui. Dele, Fernando, aí ele já segurou, né? Ele, Aham. não sei, vamos ver, vamos ver. Daí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, eu faço para você, a gente combina um valor aqui parcial, em vez de cobrar esse valor total para execução de todas as casas, vamos fazer um valor só para a gente fazer um estudo preliminar de uma unidade, para a gente ver como que vai ficar, faz o layout, faz o 3D, só para a gente ver como que vai ficar. Aí com isso aqui a gente faz os orçamentos para executar, que a preocupação dele era o custo disso também, né? E aí Aham. com esse estudo preliminar, aí eu falo assim, você me paga só o estudo preliminar, essa etapa, nessa primeira etapa, eu te apresento o layout 3D e alguns detalhes ali de um projeto básico ali de referência, para você ter orçamento. Na hora de executar, aí fazer toda a alocação, marcação do terreno, aí a gente fecha o projeto completo. Aí beleza, aí passei o orçamento para ele também só dessa etapa, aí ele quis segurar. Ainda Não não soltou. bateu o martelo, ainda não soltou. Mas eu estava quase fazendo de graça essa parte, É. só para ter no portfólio, só para ter isso no Sim. portfólio e depois fechar o projeto inteiro, né? Sim. Mas então, Ah, só mas é para ter legal, isso, é. esse projeto diferente, a gente adora fazer, com certeza. É. Existe uma. Eu imagino que existe a barreira da industrialização, da execução propriamente dita, né? A gente às vezes vê dessa maneira como né, um desafio muito grande, porque executar é difícil, né? Você tem que Sim, criar soluções para aquele projeto. E exatamente. isso que você está falando, assim, claro, é a parte de criação, né? Você ainda, obviamente, você vai ter mais tempo para desenvolver a viabilidade daquilo ser feito da maneira com que você está projetando. E eu vejo isso também na parte de projeto de interiores, né? Às vezes vem uns projetos também cabuloso aqui e que acaba tendo que mudar ali em algum momento, cara, você tem que adaptar, tem que fazer emenda, tem que diminuir, tem que, sei lá, alterar um pouco o projeto, porque senão ele não é executável, né? Sim, Então, é difícil como a gente vê, é interessante ver essa diferença, né? Para você é legal, isso te empolga e para nós nos assusta. Porque às vezes vem umas coisas é aquela mais história, tensas. né? Eu desenho, o arquiteto dá a ideia, depois o engenheiro, os fornecedores, a Que se marcenaria que se vira. vire para fazer, né? É Mas, aquele. Tem aquele cara, tem um cara que é muito engraçado, você já deve ter visto com certeza. Que ele sempre tá com um capacetinho amarelo, daí ele vai lá, você fez uma. Como é que é? Você fez uma laje em balanço aqui? E eu que sou o seu engenheiro, agora vou querer colocar um pilar bem aqui no meio. E agora, arquiteto, o que que você vai fazer? O que que você vai fazer? E o cara fica olhando para a câmera, assim, olho no olho, sabe? assim, Entrando na mente do arquiteto. E agora, arquiteto, o que que você vai fazer? Eu vou botar um pilar bem aqui no meio, ó, entre os dois carros. agora, entre os dois carros, É muito que engraçado, balanço. cara. É, Hum, mas Agora, é. não, tem um desafio que a gente está fazendo ainda nesse momento, que é o mesmo cliente lá de Tangará, esse A da cervejaria? cervejaria,
ele tem um outro desafio para a gente que a gente ainda está conversando com ele sobre isso. A casa dele, o terreno, é muito característico porque é na beira de um precipício, numa pedreira, o terreno dele. Então, o final, assim, o fundo da casa dele é um precipício de 30 metros. Pedra, rocha. E aí a ideia dele, claro, é fazer uma piscina com borda infinita, ali, né? Com vista para esse paredão, com vista para o horizonte. Sim. E aí, então, a gente locou a casa, colocou a piscina com uma borda infinita, assim, então se permite toda a visão ali e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, a gente deixou um espaço, um recuo de segurança para colocar um guarda-corpo ali e tal, né? Um negócio de segurança mesmo. E aí, nas conversas com o engenheiro estrutural, aí a gente já surgiu a ideia, qual é a dificuldade para a gente fazer essa piscina avançando o penhasco ali, ficando totalmente em balanço lá e paredinha de vidro. Aí, nossa senhora, aí a gente já, meu Deus do céu, o engenheiro fala, dá, né? Vai ser. É você que decide, é o cliente que escolhe agora. Eu falo, para a gente desenhar isso aqui é maravilhoso, a gente faz, ok. Sim. O engenheiro que vai ter que calcular isso aqui para ficar essa piscina em balanço nesse precipício aqui. E vocês vão ter que ter coragem de usar depois, né? Também. Exato, porque tem essa também, né? Mas é um desafio. Esse aí a gente não bateu o martelo ainda, estamos analisando. Mais para frente a gente decide. Isso aí. Que coisa. E não, em meio a toda essa conversa de piscina e tudo mais, teve eu não sei se foi Mato Grosso do Sul, ou não sei exatamente que cidade é a história do cara que fez a casa, ou não, fez o edifício com piscina e não calculou o peso da água. Foi recente agora, você não viu isso? Não vi. Ah, então tô trazendo informação pela metade ainda. Cara, eu sei que, bom, eu fiquei sabendo pela minha best Maíra Card, né, que agora é só o que eu assisto. Cara do céu. O que é, né? O que é a Maíra Card e o Primo Rico com o drama de obra deles, tudo que tem para dar errado, ou para nós estamos falando em alteração, né? Se imagina o que os caras estão passando lá. Nossa. Mulher chega do nada, tem umas coisas que chegam a ser engraçadas, né? Eu às vezes venho no escritório aqui e falo, e aí, vocês viram ontem o que aconteceu? Parece uma fofoqueira. Novela, Big Brother. Exato. E aí ela umas coisas assim que, cara, parece meme, de tanto que é óbvio, o cliente não entende, né? Ele não tem um conhecimento técnico para decidir ou para opinar, nem nada disso. Só que é engraçado que ela chega sem filtro nenhum. Ela chega, essa coluna aqui, vocês fizeram isso aqui só para bonito, né? Daí o cara, não, isso aqui é estrutural mesmo, precisa para comportar o vidro. Dela, isso aqui é para segurar. Ah, tá, então tá. E aí ela vai, quero aumentar aqui, quero aumentar mais 100 metros aqui. Puxa, quero trocar isso, quero trocar aquilo. Manda quebrar e fazer uma facilidade que é de arrepiar, cara. Eu só via a questão do mármore lá, que era o mármore rosa, que na hora de entregar saiu um mármore vermelho lá, que aquilo ali foi sacanagem do fornecedor mesmo, cara. E eu fiquei do lado deles. Que ali apresentar um vídeo daquele jeito e entregar outra pedra é um absurdo, cara. E a outra coisa que eu vi foi que eles mandaram fazer os buraquinhos na laje para colocar a Bíblia na laje, você viu? Você viu isso aí? Não vi essa. Não. No contrapiso de cada cômodo, eles recortaram um quadradinho assim no contrapiso, e aí em cada cômodo, dentro do contrapiso, vai ter uma Bíblia enterrada ali, concretada, aí aberta no versículo específico para cada cômodo. Caramba, cara, não sabia disso. Isso eu vi, pesquisa isso aí depois. Eu vi esses dois fatos aí da casa deles. Mas o que mais que aconteceu lá? Cara, tanta coisa. Eu via, de mármore eu via outro, do tal do travertino romano, que era para ser, e veio um travertino mexicano, e de novo, no final, cara, não tenho nem como explicar, cara, tanta coisa, mas chega a ser piada, assim, ela vai, manda quebrar e Terror do meme. Job. Parece meme, mas não é. Não, e aí vai falar para o cliente, fala assim, a gente tem que voltar a fazer isso, alteração no projeto,
ver o que vai alterar, vai ter o custo, aí passar para a obra. Não, você já está aqui, ó. O material está aqui, o pedreiro está aqui, faz aí. É. Não, teve um dia que ela falou pro cara lá, agora nós que resolvemos aumentar, literalmente, tipo, ó, vamos aumentar 100 metros quadrados aqui, puxa a laje aí, faz a laje, faz o teto, vidro e etc. E aí o cara falou, isso aqui vai aumentar aí, mais uns 30 dias de obra. Aí ela e o primo rico começaram a rir na cara do mestre de obras, mas começaram a rir Nossa, na cara dele, assim, mas risada, aí o cara ficou sem jeito, assim. Digo, cara, meu Deus. tem que saber lidar, obviamente, né? Eles têm, como é que é? Tem dinheiro infinito ali, né? Então, Pois os é. caras não são bobos, né? Mas é difícil saber lidar porque isso tem que gerenciar, como é que é o emocional Expectativa do de quem cliente, né? tá, e o emocional de quem tá fazendo, né, cara? Porque não é só a escolha de fazer ou não fazer, ou quebrar ou não quebrar. Pô, para quem tá na ponta ali executando um negócio, o cara, porra, fica no sol ali batendo aquela laje e do nada, não, aqui resolvemos mudar, não vai mais ser aqui, agora vamos fazer pro outro lado. Então, pô, lidar Exatamente. não é só o dinheiro, né? Tem que também contornar E o principalmente, né? emocional, A mão de obra. O cara tá a mão ali de obra. e assim, mesmo que o cara que tá lá, ele tá executando, né? Ele sabe que ele vai executar aquela etapa. Aí ele tá preparado psicologicamente, tudo ali, já sabe o esforço que ele vai fazer, sabe o tempo que ele vai levar. E aí ele sabe que Né? tem mais todo o resto para ele fazer ainda. Ele tá Exato. organizando na cabeça dele ali, ele já tá organizando os próximos passos, e tal. Aí É. chega, olha, você vai, preciso fazer mais 100 metros agora que eu decidi agora. E aí o cliente, na cabeça dele, fala assim, pô, o cara tá reclamando que ele vai ganhar mais. Ele vai É, receber é, por aquilo ali. Não tô pedindo para ele fazer de graça. Mas mesmo assim, cara, o esforço da pessoa, tanto psicológico, emocional e de organização ali que ele tem que fazer para inserir uma coisa nova dentro de um cronograma de obra é muito maior, né? é, Do que do planejado. é. Então, meu Não, Deus. mas realmente eu não sei, eu não sei se é um caso generalizado ou se, enfim, eu imagino que, óbvio, apesar do dinheiro infinito ali, eles não são bobos, né? Eles vão negociar sempre muito, porque, né, a pessoa rica É, geralmente ela é boa de negociação, né? Então eu não sei se em algum momento houve digamos assim, os caras se aproveitaram, né, por ser quem eles são, ou às vezes espremeram muito o pessoal lá da pedra, que a mulher, em vez de. Eles compraram tudo como travertino romano, mas assim, milhões. O próprio Primo Rico abriu lá um dia, falou, pagou 1,5 milhão em pedra, um uhum, milhão e meio em mármore travertino romano. E aí os aham, caras entregaram um travertino mexicano, que depois ficou comprovado que era mexicano. A própria empresa acabou dizendo, putz, não, ok, foi entregue errado, assim, assim, assado. Então, às vezes foram tão espremidos que aí tentaram contornar entregando um material parecido, mas inferior, sim, para, né, para não quebrar. sim, E tem esse lado que pode acontecer, não duvido, né? Porque às vezes os cara abusam, os caras não perdem dinheiro, né? né, E tem o lado do cliente, né? Que aí mais uma coisa que ela mostrou bastante é a questão de iluminação. O pessoal que tinha feito a iluminação para ela, cara, os acabamentos de fita embutida no teto, cara, realmente, assim, ó, coisa ruim, de. Meu Deus, cara. Não tem nem a pior obra do fornecedor mais barato não faz aquilo, entendeu? meu Deus. Então, não, Mas coisa. peraí, mas estava pronto, estava Tava finalizado? pronto, tava pronto, Ah, não, finalizado. Pronto, meu finalizado. Deus. Depois eu vou achar esses vídeos aí para fazer uma compilação, porque, cara, negócio Põe no e corte. enfim, Alô, é o pessoal que que quer fazer nossos cortes. Passa aqui, salva essa é, parte, pega as imagens e coloque nos cortes. por favor. Não, e é uma coisa que a gente que trabalha com isso entende, né, cara? Não existe uma obra que não tenha BO, né? É, E sim. eles, como não são bobos, né, cara? Os caras são espertos, eles estão fazendo da obra deles e dos BOs deles, eles estão fazendo um circo, né? Então, não tenha dúvida que Conteúdo. estão faturando em cima disso. Tudo é conteúdo, né? Tudo é conteúdo, Tudo vira exatamente. conteúdo. Quer Não, e o fazer, quer se foda, incomodar, vai fazer uma obra. provavelmente essa equipe, essa mão de obra também,
cobrou barato só para estar no projeto deles, né? Só para pegar a visibilidade. E com aí certeza. começa a dar uns BO assim, acaba que queima eles também, né, cara? Queima. Não, a empresa de iluminação está completamente queimada. A própria. Agora nós estamos discutindo a vida deles. A própria Maíra, minha colega, a própria Maíra falou assim: não, vou fazer uma despubli. Vou fazer uma despubli, porque. Não, queimou na lata. Não sei se deu o nome da empresa, né? Agora, o que você falou, o mestre de obra deles, o início do dia é ele chegando com o celular aqui, ó, fazendo. Ele faz uma live quando ele chega na obra todo dia, igual o Thiago Nigro. Aí Então, tá não tenha certo, dúvida, tá o cara certo. tá. Os caras Não, vão, né? Não, não tá perdendo também, né? não tá perdendo também, tá certo ele, com Sai certeza. dali com umas 10 obras para começar também. Exato, exato. Mas Esse tá tendo negócio, bastante, né? esse negócio de iluminação dela aí, eu vi também ela comentando de uma luminária sobre o escritório. Você chegou a ver? Eu acho que não era na casa deles. Acho que era no escritório dela. Que alguém colocaram uma luminária em cima da mesa de trabalho, aí quando ela levantava, batia a cabeça na luminária. Não vi essa. Ah, isso aqui, toda hora eu bato a cabeça nesse negócio, quem que colocou isso aqui? Mas Era isso dela também, dela também. sempre, sempre tem fornecedor ruim, né? Não importa o ticket. Essa é a. Cara, não, mas isso é uma lição que eu aprendi com a última obra, cara, que a gente resolveu tocar a obra ali. Aí, bom, eu não costumo tocar obra, né? Nunca toquei uma obra por conta própria, assim, eu sendo responsável da execução da obra. E aí tinha um cliente que era próximo da gente, tal, conhecido, e meio em cima da hora, ele queria reformar o apartamento para mudar logo. E aí comecei a ir atrás dos orçamentos, o cliente também tinha o valor baixo ali, né? Tinha o valor estipulado já dele. Aí a gente fez um orçamento com uma pessoa aqui que eu conheço, de confiança, só que aí era uma engenheira. Mas aí ela estava grávida e não ia dar conflito de agenda ali, ela ia ter o bebê no meio da obra, ela preferiu não pegar. E aí, que mais? Aí eu fiz um orçamento com mais uma pessoa, mas aí ficou caro, o cliente não quis fechar. Eu falei, quer saber? Eu acho que eu consigo tocar essa obra aqui. Tinha um mestre de obra me rondando, que era indicação de um outro mestre de obra. Eu falei, não, Fernando, passa umas obras aí, vamos fazer uma parceria junto, tal, 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 tal. E o rapaz que me indicou ele tinha feito uma obra para mim, uma casa grande, uma casa de uns 500 metros também, e mão de obra boa, sabe? E esse cara falou que era primo dele. E aí eu falei, quer saber? Esse cara tá me botando confiança, vou pegar essa obra para tocar. Aí beleza, marquei com ele, fizemos uma reunião, passou o orçamento. Aí eu falei, nossa, orçamento barato mesmo, né? Fechou. Aí tá, Fechou. fechou. Aí eu falei, aí o cliente fechou, aí começamos a obra tal. Primeira semana, demolição, ok. Colocou 2 caras lá para fazer a demolição. Beleza, aí começou, tinha que demolir mais umas paredes lá, mudar a fiação. Aí na hora que começou a entrar o eletricista, começou a enrolar. Aí o eletricista enrolava e o eletricista não ia, e eu chegava na obra em nada do cara, e eu ligava cobrando, cadê? Ah, não sei, diz que vai amanhã. Tá bom. Chegava no outro dia, não ia. O cara ficava uma semana, 2 semanas sem aparecer na obra. Aí ele, não, Fernando, isso aí é rápido, vou lá, faço rapidinho, tal, não sei o quê. Aí ele um dia fazia um pouco, sumia. E outro dia fazia um pouco, sumia. Sei que o cara atrasou, sem brincadeira, cara. No total, mais de uns 3 meses. Eu acho que só Nossa, nessa cara. parte de. Meu Não, Deus. não contínuo, né? Não 6 meses contínuo. Porque tinha as Sim. outras etapas rolando, e esse cara ele ia fazer um pouco, aí sumia. Aí ia fazer um pouco e sumia. Ia fazer um pouco e sumia. Até que eu descobri que esse eletricista ele estava devendo para o mestre de obra. Então ele não estava recebendo Hum, nada para ir lá, ele estava pagando. ah, E aí entendi. o cara ia quando Tava pagando em serviço. estava pagando em serviço. Então o cara só ia quando ele não tinha mais nada para fazer mesmo, sabe? Uhum. Aí eu sei que esse cara enrolou demais. E aí, principalmente foi esse, mas aí depois desse teve outro, encanador. Aí fora o eletricista, o encanador também. Nossa, ele pegou um encanador ruim, cara, que colocou
na parede, quando você vai fazer um ponto de água, o ponto que fica na parede ali onde você encaixa a torneira é aquele de latão, né? É aquele mais reforçado, ele é azul com a rosca de latão. E um dia eu cheguei na obra, a lavanderia com os pontos tudo cinza, tudo marrom, o soldável lá, o de plástico normal, tradicional. Cara, simplesmente o encanador dele foi lá e colocou esses pontos de qualquer jeito aí, que primeira semana de uso ia quebrar, sabe? Então a gente teve que trocar tudo isso. Cara, eu sei que foi uma dor de cabeça que no final da obra a gente ainda insistiu com esse cara. No final da obra a gente teve que trocar, não teve jeito, tivemos que cancelar, tiramos esse cara fora. Aí contratamos um outro, só que daí esse outro já cobrou o preço que ele quis, né? Aí já meteu a faca lá em cima. Só que já era conhecido nosso, conhecido do cliente também. Conhecia bem o prédio, que era uma reforma residencial, um apartamento. Ele conhecia bem a estrutura do prédio, então já fazia obra lá faz tempo. Então esse cara, assim, ele salvou a gente, realmente. E sem contar os fornecedores, cara. Marcenaria e iluminação. Marcenaria, iluminação e... Deixa eu ver. E esse outro mestre de obra aí que mudou. Depois que eles entraram, resolveu o problema. E foram, assim, os itens mais caros da obra, sabe? Porque a revestimento também, os revestimentos foi tranquilo e tal. Mas eu digo assim, tudo que o cliente foi brigar e foi fechar só pelo mais barato, deu problema. Deu B.O. Então, tipo assim, você tem um fornecedor de esquadrias? Tem, a gente tem esquadrias lá. Ah, não, mas esse está muito caro, vamos ver um mais barato. Aí você vai em quem você não conhece. Aí você não conhece o produto. Apresenta para o cliente, ó, tem esse, tem esse, tem esse. Ele, não, Fernando, pega esse aí mais barato. Aí as esquadrias internas, sabe, as portas. A gente tinha orçado tudo da Pormad, que aqui a gente já conhece, já costuma trabalhar com eles, tal, ou marcenaria. Só daí marcenaria ficou caro, Pormad ficou mais ou menos, e aí ele pegou, fechou com uma outra loja especializada não, uma loja que só faz porta. E aí o acabamento deles era semi-laqueado. Aí você chega assim, depois que eles instalaram, cara, além de ter os preguinhos tudo aparente, com a massinha, a tinta rala, sabe? A pintura bem ralinha, assim, você vê o fundo da porta. Você fala, putz, agora eu vou pedir para os caras virem aqui arrancar todas as portas só para dar outra demão de tinta e voltar. Fui lá, reclamei, cara, essa pintura aqui, fiz vídeo, mostrei para eles, não esperava que fosse esse o acabamento. Eu sabia que era semi-laqueado, tal, mas eu esperava pelo menos uma cobertura mais completa, né? E, enfim, ficou isso. Mas, cara, é uma coisa agora que eu aprendi, é brigar pelos fornecedores de qualidade, cara. Não dá para você confiar em qualquer um. Sim. Em qualquer um, só, principalmente só por causa de preço. Aqui eu vou te dar um feedback dos arquitetos, né? Aqui é muito comum, mas assim, já escutei várias vezes dos arquitetos que o arquiteto faz isso, né? Ele traz lá os fornecedores dele, eventualmente o cliente tem algum fornecedor, mas o arquiteto fala assim, olha, esse e esse eu acompanho obra, né? Ajudo, acompanho e beleza. Se você fornece esse, que são os mais baratos, que não tem histórico, que não tem referência, que não tem indicação, o arquiteto aqui, pelo menos aqui da nossa região, ele não bota a mão no fogo, ele não se responsabiliza. Literalmente, se der um BO, tipo, chegou lá e tá trocado a parte hidráulica lá, que vai ter que trocar, ou deu um problema na elétrica ou na porta, eles literalmente, olha, esse aqui é o seu fornecedor, pode tratar com ele. Porque, cara, isso é certo, isso existe, é uma pena porque, assim, dificilmente o cliente que não passou por uma obra, geralmente ele não sabe a quantidade de problema que pode ter essa obra. Se é um cliente que já teve problema antes, ele sabe que se ele for só pelo preço, ele vai se incomodar. Mas cara, isso é geral, né? Todo segmento e em todo lugar, né? Não tem milagre. Isso é uma coisa também. Geralmente, esse negócio de você falar assim, de não se responsabilizar por fornecedor, a gente tem isso no nosso contrato, mesmo que indicado por nós, a gente não se responsabiliza
prazo, por qualidade, por material, por orçamento, por nada. Mas ainda assim, né? Quando a gente Indica, ainda se sente responsável, né? não, e quando a gente está gerenciando a obra, ainda também, né? Aí Sim, exato. é complicado. Mas eu já vi que não, o gerenciamento, deixa eu focar em projeto mesmo, porque aí aqui tá tranquilo, tá dominado. É o que sabe fazer todo dia, né? Uhum. Pois é, cara. Aqui falando, divagamos um pouco da pauta, mas aqui também eu perguntei como é que tá, como é que foi o trimestre e o começo do ano. Esse ano tem sido um ano extremamente atípico para nós, por vários motivos. Primeiro, questão dos projetos, né? A gente está entrando agora em maio, 1º de maio hoje, provavelmente a gente ainda vai mais uns 30 dias ou mais até, ainda dentro desses projetos que estão na esteira aqui. E, cara, 5 meses, basicamente, talvez 6 de projetos sem fazer absolutamente nada para Balneário Camboriú, para a Sério? região, nada para Santa Catarina, Só para fora? nada, só para fora, basicamente exportação em Mato Grosso, 100%. Caramba, cara. Nunca na vida aconteceu isso, né? Obviamente, a gente nunca ficou tanto tempo fazendo projeto só para fora. E isso, querendo ou não, é uma preocupação nossa, porque a gente gostaria de fazer mais aqui no quintal de casa, né? É onde a gente, Uhum. tudo é mais fácil, a dinâmica, logística, a resolução de problemas, o fato da gente estar aqui presente, tudo é mais fácil. Só que, cara, o mercado do balneário tá essa loucura. A gente tá vendo esse negócio que a gente tava falando de preço, uma coisa, cara, desgringolando total. A gente tá voltando a ver coisas que a gente via, sei lá, 5, 6, 7 anos atrás, que é O um quê? orçamento de 300 e sendo fechado por 70 mil, é um orçamento de Nossa. 500 mil sendo fechado por 120, ou dos 150, ou 200, é abaixo de 50%, uma diferença de 50%. E, Aham. cara, não adianta, não tem milagre, tá cada vez mais difícil de fazer o cliente entender isso, porque aí parece que a gente está fazendo aquele discurso superficial de vendedor, sabe? Ah, não fecha isso, não fecha aquilo, vai se incomodar. Eu nem posso falar isso, né? Como é que eu vou dizer, para o cliente, se você fechar com esse, você vai se incomodar? Não tem como falar isso, mas o histórico é tão recorrente quando a gente vê isso que é preocupante. E aí a gente acabou nessa movimentação de tipo assim, cara, existe um limite até onde a empresa pode ir, né? A gente acabou fechando os projetos de exportação, projetos lá fora, que são projetos saudáveis, né? Uhum. E acabou que meio que sem querer a gente entrou nesse, basicamente, vamos bater um semestre aí sem fazer literalmente uma prateleira aqui para Balneário Camboriú. Então a gente começou em janeiro com a nossa montagem lá em Naperville, né, que é uma cidade perto de Chicago, que era o nosso projeto do mercado lá, um projeto corporativo. Grande, Esse, né? esse grande, esse projeto por si só é um podcast completamente separado, porque tudo que rolou Boa. lá foi uma coisa, cara, isso ali é Vamos 3 horas marcar de para daqui conversa 15 só para dias. isso, em 2026. O, esse projeto, cara, foi uma coisa fora da curva, assim, de tudo, assim, de intensidade, da quantidade de energia que a gente colocou, e era um projeto que estava muito na nossa mão, porque o projeto era nosso, né? Não era um projeto externo de arquiteto, então o projeto foi desenvolvido aqui, negociação aqui, fabricado aqui, a montagem Legal. foi nossa, né? A nossa equipe foi para lá. Então foi tudo na mão. E se tivesse sido uma vírgula diferente disso, acho que tinha desgringolado, Foi porque dado ruim. foi tudo muito complexo. Nossa, foi tudo Nossa. muito complexo. Mas a equipe se arrebentou. A equipe se arrebentou, trabalharam um monte, cara, na fabricação. Pô, foi sensacional, assim. Foi um retorno e foi uma experiência bacana. É aquela coisa, quando a gente Passaram frio. chegou, passamos frio, né? Deu um pouquinho diferente aí, de menos 30 que estava aqui, menos 35 a menos 20 lá. Nossa E, senhora.
E é engraçado que daí quando a gente chegou de lá, a gente chegou aqui dia 18, se não me engano, 18 de fevereiro, a gente voltou de lá. E, cara, a sensação naquela semana foi assim, cara, um projeto desse aí tá bem certinho, nunca mais, tá? Aí agora, aí passou 2 semanas, nós já tava tudo, vamos lá, galera, vamos procurar mais um projeto assim, Vamos procurar outro. vamos procurar outro. Agora a gente Então, já tem o voltamos, know-how. já tem o know-how, voltamos de lá, a gente não conseguia, porra, eu e os piá que ficamos lá, não conseguia mal e mal se olhar na cara, assim, 35 dias dormindo junto e pauleira Meu sem descansar. Deus. Passou uma semana, os piá, não, tem que viajar, vamos, para onde é que vamos agora? Ah, vamos para Vamos, Mato Grosso, então vamos. vamos, vamos. Então, não, os meninos são fera, a equipe é Bom, pau. cara, a Mas equipe é tudo, né? Se ter uma a equipe é equipe tudo, não, bem os meninos azeitada são. ali, bem alinhada, é o que faz toda a É, diferença do negócio, né? não, os meninos foram, cara, desde de tudo, né? Desde o projeto aqui, o Dudu, a Rô, que fizeram toda a parte criativa do projeto, a parte de fabricação, durante a fabricação, que a fabricação foi feita no ano passado, né? E então a fabricação foi muito intensa, muita coisa manual, muita coisa feita à mão. Aí tivemos o drama logístico, cara, que a logística em si foi disparado a pior experiência logística que a gente já teve até hoje. Caramba, Nunca a gente tinha tido um container que demorasse mais que 35 dias. 34 dias. Foi o container mais demorado que a gente mandou daqui para os Estados Unidos. Door to uhum. door, né? Coletou aqui na fábrica até chegar na porta do cliente. E esse container específico eram 2 containers, eles foram fabricados, né? Todo o material foi fabricado junto, foi carregado no mesmo dia, os 2 containers, um de manhã, um de tarde, foi para o porto no mesmo dia, saiu no mesmo navio, e por algum motivo que eu não sei ainda qual que foi, um container foi para o Canadá e o outro container foi para Nova York. Então, assim, Putz, não sei aonde que esse navio separou os containers, enfim, ainda é uma interrogação no nosso histórico aqui, e meu demorou Deus, 90 dias, cara. Você tem noção que é puta 90 que dias para a gente conseguir pariu, chegar? cara. Então, assim, a instalação que estava Nossa, prevista lá para outubro do ano passado, a gente conseguiu iniciar no dia 16 de janeiro desse ano. Então, nossa, cara. assim, isso por si só, obviamente, gerou um desgaste gigantesco, né, com o cliente, de É um estresse. expectativa, que daí, pô, era para montar em outubro, daí a gente falou assim, o cliente tinha que fazer algumas coisas lá no imóvel, lá na obra dele, para que a gente chegasse e tivesse tudo pronto para montagem. Uhum. Então, quando saiu o container daqui, em outubro, eu falei, cara, mete a marreta aí e faz que o container tá indo. Ele fez, meteu a marreta, tirou um monte de parede e tal, não sei o que, e cara, e aí começou a atrasar, e aí começou Não a rolar chegou. container, e aí o container parou na Colômbia, e aí na Colômbia tiveram que descarregar os containers para mudar de navio, e aí começou Nossa, e aí perdeu aquele navio e foi mais 15 dias para frente, e foi indo aquele negócio, foi, cara, sei lá, teve uns 10 BO aí de logística só nesse trâmite. e a operação dele Então, funcionando, do cliente. e a operação dele funcionando, tava a loja aberta, tudo, né? Nossa, Então, isso foi bem intenso. O cliente, obviamente, importa também coisas, né? Ele tem um mercado, ele trabalha com importação de produtos e tal, então ele sabe que a logística em si estava um caos naquele momento, global, né? entendi. E também, graças a Deus, nosso contrato muito bem feito, nos protegendo, dizendo, a partir do momento que sai daqui, a gente não tem controle sobre o que acontece, né, na parte logística. Enfim, Uhum. conseguimos contornar, chegamos lá, chegamos no primeiro dia, aí um dia depois chegou o primeiro container, aí o segundo container que era para chegar no mesmo dia não chegou, no dia seguinte não chegou, já comecei a ficar ruim, isso nós já estava lá. Aí fomos descobrir que o pessoal do despachante de lá no destino não tinha despachado porque o cara não tinha percebido que era 2 containers. Meu Tinha Deus. liberado um só. Aí isso comendo multa, né? Comendo multa, porque o container parado no pátio do porto, o outro container não sei aonde. Nossa. Cara, aí sei que foi isso. Aí começamos a montagem,
o que era para ser uma montagem de 15 dias virou 35, trocamos 3 vezes as passagens aéreas, tivemos que trocar 3 vezes de casa, porque a gente estava em Airbnb, e cada mudança de passagem vencia o Airbnb e a gente tinha que fazer uma mudança nossa, trabalhando só horário noturno, e aí no dia de mudança você parava de trabalhar às 9 da manhã para as 11 da manhã sair de casa. Então, sabe, Meu no Deus. final da viagem ali, começou a, cara, ficar O aquela estresse elevadíssimo. estresse, assim, consumimos, acho que por baixo, umas 80 latas de energético. Cara, uma coisa... Teve um dia que eu até falei, cheguei para o cliente e falei assim, ó, só para te avisar, nós estamos pegando um monte de energético e vai anotando aí que depois a gente vai... E ele falou, não, já vieram me avisar, que minha equipe viu nas câmeras e vieram me falar que vocês estavam deitando aí. Eu falei, cara, Precisava. não, como é que é o cooler de energético dele, cara, zerou, assim, a gente zerou. É só Daí vocês. acabava os Red Bull, nós ia pros Monster. Monster. Mas Meu enfim, Deus. cara, no final, como sempre, né? No final dá tudo certo, mas assim, ó, parabéns para toda a equipe lá de montagem, de produção aqui, de projeto, foi tenso, mas e daí eu acho engraçado, a gente chega com esse sentimento de, né, cara, nunca mais, e aí uma semana depois a gente já tá esperando o próximo episódio. Não, imagina o voo de volta, né? Todo mundo no avião, assim, nossa, Nossa, nós estava morto, cara. Nós meu estava Deus morto. do céu. E, Veja e a aí hora de chegar. chegamos aqui e daí enquanto a gente estava lá fazendo essa montagem em Chicago, estava sendo fabricado aqui outro projeto de exportação já. E aí a gente chegou numa quinta, eu ainda vim para cá na sexta, sábado, domingo, segunda-feira carregamos outro container. Segunda Nossa, carregamos outro container e segunda de manhã um, segunda de tarde outro. E então assim, ficou esses projetos fora assim, rodando, e agora está sendo montado esse outro projeto lá na Flórida. E nesse meio tempo, rolando os projetos de Mato Grosso, e estamos aí, cara, 5 meses sem fazer uma prateleira de. tem um grande agora para vocês entregarem aqui. É esse mês ou mês que vem? Já estão aí, já estão montando. Ah, já tá? Aquele Ah, ali no não, centro? não, tem um, você aí em Cuiabá, se diz, a gente está Isso. montando agora um em Primavera, né? Primavera do Leste, Uhum. tem um grande, que já começou a montagem. E agora, hoje é dia 1º de maio, dia 20 de maio, vai um agora para Cuiabá, que também é um grande que a gente vai ficar mais um tempo aí montando. Um tempinho aqui montando, né? É, Legal, cara. Bacana. Eu ia te perguntar, Balneário, você acha que tá é orçamento ou é saturado que tá o mercado? Tem pouco cliente ou é orçamento que não fecha? cara, acho que está saturado de marcenaria sem padrão nenhum de orçamento, então os caras aqui é muito comum o cara abrir a marcenaria, o cara é marceneiro em alguma empresa, sai e abre uma marcenaria, ou o cara é um Entendi. montador, sai e abre uma marcenaria. E aí o cara, obviamente, ele é engolido por uma centena de problemas que tem na gestão de uma empresa e etc. E geralmente não tem padrão de orçamento nenhum. Então, o que acontece é que o cliente, muitas vezes orientado pelo valor, pelo preço, né? Ele acaba fechando com mais barato e, cara, a gente não tem muito o que fazer, né? Não, a gente fica de mãos amarradas, assim, né? E eu Uhum. acho que pelo sentimento geral da nação de estarmos passando por um momento ruim, né, de tudo, o cliente que antes não tomaria esse passo aí de ir pelo preço, né, que pagaria um pouco a mais, mas para uma qualidade garantida, é o imóvel dele e tal, hoje não tá, ele tá indo pelo preço e sem dó. Entendi, entendi. Então, então tá complexo assim o fechamento, porque a gente tá numa, digamos assim, numa briga desleal, né, de empresas completamente diferentes, com estrutura diferente, atendimento, resultado e enfim. Mas a gente tá com várias estratégias aí para tentar contornar isso, para tentar até digamos assim, conscientizar o cliente, né, cada vez mais de qual é o investimento que ele tem que gastar. Isso é uma coisa, e Uhum. uma outra coisa
que aí talvez pega diretamente na ossada de vocês aí, como projeto, arquitetos, interiores e etc., é a falta de consistência do que o cliente quer gastar e do projeto que é feito. Isso a gente tem visto Sim. muito aqui, muito, assim, cara, diariamente chega projeto aqui, a gente faz uma avaliação interna aqui, né, pela experiência que a gente tem de olhar o projeto, e já antes de orçar, a gente já consegue identificar, cara, o que esse cliente quer gastar não condiz absolutamente nada com o projeto que foi feito. Isso aí é Então, delicado assim, de delicadíssimo, tratar. É. delicadíssimo. Delicadíssimo de tratar, exatamente. Mas tem que ser falado. Não, com certeza. É. Não, assim, ó, vou dar um exemplo. Essa semana chegou um arquiteto com um projeto, cara, o projeto inteiro cheio de curvas, cheio de coisa flutuante, cheio de iluminação, cheio de serralheria, mas assim, nível hard, assim, sabe? E aí o arquiteto falou assim: o cliente não quer gastar muito e ele queria ver se vocês conseguem entregar em 30, 35 dias. Então, Uhum. assim, um desconhecimento grande de projeto, né? Porque aquilo ali não existe como executar aquilo ali em 35 dias, nem se a gente estivesse parado sem fazer nada. E questão de orçamento. Então, assim, cheio de curva onde não precisava, sabe? Daí curva um cantinho lá, que daí curvou lá, tem que curvar o balcão, tem que curvar a porta, tem que curvar. Então, assim, uma inconsistência realmente de projeto mesmo. Então, isso Entendi. a gente tem bastante que dificulta. Aí você chega com um orçamento e o cliente, não, mas tá muito caro. Sim, tá caro porque o projeto tá astronômico, né? O nível de Então, detalhe, complexidade é muito maior. nível de complexidade, principalmente, matador, né? E aí isso que aumenta e encarece, né? E a gente entende que é isso, né, cara? Hoje os arquitetos, hoje para o arquiteto se diferenciar, o design de interiores, ele tem que fazer alguma coisa, ele tem que customizar o projeto, né? Isso. Você vai pegar um apartamento lá, sei lá, com 200 unidades, se não tiver uma identidade no projeto, você vai ter uma repetição igual em todas as unidades, né? Então, hoje é Exatamente. normal que o arquiteto queira imprimir um pouco de personalidade, uma customização no projeto, só que aí, às vezes, dependendo da experiência que esse arquiteto tem nesse universo, ele perde a mão e acaba, né, desgringolando um pouco aí em questão de orçamento. E aí acontece o que a gente estava falando. Acontece que o cara vem aqui, a orça dá 300, ele orça um dá 290, orça no outro dá 320, e um faz por 180. E aí o cliente, não, mas o que eu quero gastar é os 180. Ele poderia ter gastado 180 num projeto bom, mais bem feito e tal, mas não, ele Uma paga mão de obra por 180 confiança. no projeto complexo e o resultado a gente já sabe. E esse resultado a gente já sabe há anos, né? Já é recorrente isso, né? Sim. Então, É. eu Aí, cara, achei... você me deu uma luz. Agora Hã? nos projetos. Você me deu uma luz nos projetos aqui também. Não, De. é uma coisa que eu ia te perguntar e é até uma ferramenta que eu ia te mostrar que a gente acessou essa semana que eu achei extremamente funcional. Ah, Que é o seguinte, você coloca lá qual é a metragem do teu apartamento, uhum, qual é o valor do imóvel que você comprou e qual é a região que você atua, qual é certo. a região do imóvel, digamos assim, né? E aí você coloca gerar orçamento e essa calculadora, basicamente, é uma calculadora de imóveis planejados para ambiente inteiro e ela te dá ali, ó, se você for fazer um projeto básico, você vai gastar de 80 a 120 mil. Se você for fazer um projeto intermediário, você vai gastar de 150 a 200 e um projeto alto padrão de 250 a 350. Então, essa calculadora, ela te dá isso e ela escreve embaixo o que comporta num projeto básico. Geralmente são corrediças telescópicas, sem serralheria, sem acessórios luxuosos, e geralmente esse ticket é investido por pessoas que querem usar o apartamento para alugar ou estão investindo para revender. A coluna do meio já é uma marcenaria mais elaborada, nível de customização pequeno, mas já existe, sabe? Ele dá meio que um norte, assim, do que esperar. Que legal, E eu, cara. não, muito legal. E eu brinquei com o pessoal aqui, eu falei, cara, a gente tem que, como é que é, Soltar mostrar orçamento. essa...
a gente tem que mostrar essa ferramenta porque isso ajuda muito o cliente, ajuda o cliente final, ajuda o arquiteto, ajuda o corretor, que pode já passar uma prévia aí para o cara aqui que ele vai gastar de interiores, ajuda a marcenaria, para a marcenaria dizer assim, pô, estou orçando um orçamento desse aqui, já sei que o meu preço tem que estar dentro dessa faixa que é uma média de mercado. E aí, para fazer essa análise interna, a gente pegou aqui 8 projetos nossos, projetos que realmente, assim, carregados de detalhes e nível de customização, e projetos mais enxutos aqui, padrão, né? Projeto normal. Cara, a gente pegou 10 projetos. Dos 10 projetos, 8 orçamentos bateram completamente dentro da faixa de cálculo da ferramenta. Caramba, cara. Muito, muito legal, muito legal. Perfeito, perfeito. Que ferramenta que é essa? Cara, eu tenho que ver, depois eu vou pegar o link, vou te mandar Você e vai boto aqui junto deixar, a hora você que vai sair. deixar a nossa audiência no suspense. É Não, não, isso. vou deixar no suspense. Não, mas É, vou compartilhar o link ali, em algum lugar aqui na tela. Clica aqui. A ferramenta se chama Calculadora de Móveis Planejados, mas eu não sei, tinha um link que não era o nome específico, assim. tá. Então, cara, achei bem Cara, legal. inteligência artificial vai vir para, meu Deus do céu, né? Resolver muita Vai, coisa, ajudar muito vai. nessas etapas, principalmente, né? Exatamente, É. exatamente. Eu Porque acho que isso é uma coisa que eu gosto de fazer com o cliente, cara. Na primeira reunião, até antes do cliente fechar, é fazer a estimativa de custo ali dele do que ele está prevendo. Eu Aí fala assim, exatamente pensa, aí dito isso, tudo isso que eu falei, o que eu ia te perguntar agora era exatamente isso. Como que funciona hoje você que está do lado do arquiteto, né, digamos assim, vendo de outra perspectiva, como que funciona isso, cara? Hoje você consegue arrancar essa informação do cliente e o cliente consegue te dizer sim, olha, eu tô com a expectativa aqui de gastar tantos milhões na casa, ou tantos milhões na parte de interiores, ou como é que é? Vocês conduzem alguma coisa nesse sentido ou não? cara, então, porque a gente sabe que para o cliente abrir esse dado com a gente, geralmente o cliente Joga quando abaixo. joga abaixo e não, e às vezes ele não quer muito abrir realmente, né? Ou ele não tem ideia Aham. mesmo. Realmente ele não tem ideia. E aí, quando é um mercado que a gente sabe mais ou menos o custo, por exemplo, aqui no Mato Grosso, a gente já sabe mais ou menos o custo, né? Da mão de obra e tal, Aham. o padrão da casa também. Então, eu já abro para o cliente isso na primeira reunião, já antes da gente fechar. Fala, ó, uma casa aqui, seu terreno tem tantos metros quadrados, aí a gente pega ali a localização, mais ou menos os índices urbanísticos, né? Então, para esse terreno aqui, você pode construir até X metros quadrados. Isso aqui você vai gastar uma continha de padeiro aqui, tantos mil por metro quadrado, multiplica aí. Não, não quero construir tudo isso, não, quero construir menos. Então, você construir menos, você vai gastar mais ou menos isso aqui. O que mais? De projeto, você vai gastar mais ou menos isso. De projeto estrutural complementares, mais um tanto. Aí você vai ter as taxas de licença de prefeitura, taxa de habite, alvará, protocolo, etc., RRT, e até impressão, a gente coloca também as impressões das pranchas, né? Que hoje não Aham. é uma coisa que a gente absorve mais no nosso contrato. Porque tem, por exemplo, aqui na Prefeitura de Cuiabá, é tudo digital. Então você não tem mais papel. É só PDF Aham. e DWG, né? Que você manda tudo digital. Mas tem outras prefeituras do interior que pedem 3 vias de projeto. Aí você tem que imprimir 20 folhas, 20 e poucas folhas, em tamanho A1. Aí fala, não, então esse custo aí a gente já repassa para o cliente também na hora que tiver, né? Aí Aham. a gente antecipa e o cliente reembolsa o escritório. Reembolso. Aí, então a gente já passa esses valores para o cliente. E eu já gosto de falar isso na primeira reunião. Ó, sua Sim, estimativa vai ser essa. Aí o cliente vai dizer se está dentro do orçamento dele sim. ou não. E assim, Dá aquela leitura. tem da- muito tempo. Teve clientes que eu já fiz isso, que eu já cheguei com ele com essa informação. E que a gente tem o nosso aplicativo aqui, né? Que a gente usa o aplicativo da VOB. E aí Aham. ali na etapa de prospecção, quando a gente já fez o primeiro contato, a gente geralmente faz uma ligação com o cliente antes de fazer uma reunião, né?
Aí ele fala o terreno, a localização e o que ele quer construir. Aí a gente já joga lá e já estima isso e anota lá no aplicativo. Já coloca, tá, terreno tantos metros quadrados, localização tal, estimativa de custo tanto. E aí, na hora que a gente vai para a reunião, geralmente eu abro isso para o cliente e já aparece ali. Aí tem cliente que na hora que bate o olho já fala, não, isso aí não. Isso aí não vou gastar isso tudo na minha casa, aí não. o cliente já se entrega, ali ele já dá um... Exatamente, não preciso nem falar, só mostra ali na tela. Falei, ó, esse aqui calculado a X, vai dar isso aqui. Dele, não, vamos reduzir isso aí e tal, não sei o que. Ele falei, e aí tem estratégias, né? Ou alterações, tamanho, tudo mais. Mas então eu já descobri, cara, que é muito melhor você falar isso já no começo para o cliente já sabe quanto que ele vai gastar, do que o cliente fala para você assim, não, eu quero economizar. Aí você fala, não, beleza, vou fazer um projeto legal aqui para você economizar. Aí você vai lá, dá uma solução para o cliente que custa X, aí tudo que o cliente for comprar, ele vai reclamar que está caro. Ah, mas isso aqui, vamos abaixar nisso, vamos abaixar nisso. Quando você passa o orçamento global ali já no começo, o cliente vai entender que aquele custo ali está dentro do orçamento dele ainda. Então, ele não, claro que vai fazer orçamento, pelo menos na obra, né? Faz orçamento de revestimento, faz uns 3, orçamento de esquadria, 3 fornecedores, orçamento de obra também, e vai no custo-benefício. Mas, pelo menos, ele não é aquele cliente, não, ai, pelo amor de Deus, estou gastando demais, não era isso que eu estava esperando. Você já está esperando, desde a primeira reunião, você já tem mais ou menos uma ideia do que você vai gastar. Tem que ser assim. Não, e é válido, cara, porque isso é bem, vou te dizer que é bem comum nos Estados Unidos, né? Essa dinâmica de você já fazer e já dar um valor global para o cliente já é comum, né? Lá e lá mais ainda, lá é normal o cliente dizer quanto ele quer gastar. Olha, eu preciso, quero investir tanto. Ah, eu quero reformar minha cozinha, mas eu quero investir tanto. É bem comum lá. Então, aqui a gente não vê assim, isso. não, aqui não vê, com certeza. E é engraçado porque é tão claro o benefício que isso traz, porque, cara, você pode fazer um projeto mais direcionado para atingir o objetivo dele, vocês podem ter uma conversa mais aberta de, olha, só que eu queria ter uma piscina top, mas eu não me importo, né, com alguma coisa lá de trás, com paisagismo. Na parte dos móveis, a mesma coisa. Cara, eu queria ter uma cozinha, um living top, e a parte de dentro pode fazer mais simples. Então, assim, tudo isso facilitaria e eu tenho certeza que chegaria mais rápido no objetivo comum entre arquiteto, designer e cliente final. Só que eu acho que existe a cultura aqui de que ele acha que se ele abrir o preço e falar assim, eu quero gastar 150 mil, ele acha que quem for fazer o orçamento vai fazer um orçamento de 80 e vai botar mais X% de margem em cima para, tipo, vai extorquir ele, entendeu? Vai inflar o orçamento. E Sim, isso sim. eu imagino que isso é o que os clientes pensam para não abrir o valor, né? Não vou Pode abrir o ser. valor, porque senão eu garanto que eu ia receber um orçamento de 100, agora vou dizer que eu quero 150, o cara vai me trazer um orçamento maior. O que nunca existe. O Sim. cliente final pode ter certeza, qualquer número que o cliente der, sempre o orçamento final da obra, dos móveis, da pedra, sempre vai ser acima do que ele está achando. Então não corre esse risco, entendeu? Então É verdade, é verdade. era mais fácil ele já ser direto, né, nesse ponto e aí sim ter um profissional que, olha, então vamos lapidar o projeto, vamos lapidar os fornecedores para que a gente chegue no, pelo menos, o mais próximo possível do valor, né? Sim, sim. É o ideal, né, cara? É o ideal. Mas eu É o vejo isso ideal. também do cliente que ele tem, às vezes ele tem medo de abrir, que ele, não, quero saber o teu número primeiro. É que não, me passa seu orçamento primeiro, depois eu te falo quanto que eu tenho para gastar. Cara, e a gente passou tanto isso há 3 anos atrás e antes disso, que a gente fazia projetos ainda, né? Na época que a gente fazia projeto criativo de interiores, né? Então, chegava o cliente aqui, batia na porta e a gente desenvolvia o projeto de interiores. Cara, quantas vezes é de perder a conta, assim, de perder a noção do cliente que vem aqui ver o projeto, vê o orçamento e fala, mas eu não queria investir tudo isso.
mas o senhor falou que queria os acessórios mais legais, queria o negócio eletrônico, queria tudo, o closet todo em vidro, iluminação em todos os ambientes possíveis. E É, claro, quem falhou fomos nós, de não ter dado uma estimativa. Olha, se o senhor quer tudo isso, você vai gastar aqui 300 mil. Aí para ele dizer, não, 300 mil eu não quero. Eu falei, não, então tem que mudar o escopo do projeto. isso já no Então, briefing, assim, né? já no briefing. Então, existe, que é exatamente o que nós estava falando ali com o briefing dos arquitetos com o cliente, com a disparidade de projeto e expectativa de investimento. O que falta mesmo é esse detalhe tão importante no briefing, que é ter uma noção do que o cliente quer investir. Né? Hoje, cara, as coisas estão. É difícil até você saber o preço de alguma coisa assim, batendo o olho, porque tá tudo tá tudo tão caro e efetivamente, tá tudo tão customizado. Às vezes, uma cozinha normal, um layout de uma cozinha aqui, você pode comprar por 15 mil e por 150 mil a mesma cozinha. Por Mesmo 80 ou por, tamanho. sei lá, por 8 ou 80, né? Mesmo Aham. tamanho, só trocando acessório, melamina contra laca, acessório eletrônico com normal, corrediça 1, 2 ou 3, iluminação, não iluminação, com serralheria, sem serralheria, é o mesmo layout, mas tem um universo totalmente diferente que você pode aplicar dentro daquilo ali, né? E não só no que é visível, né? As ferragens, aí só de ferragem Não, você tem uma diferença enorme, não, né? exatamente, exatamente. E tudo, né, cara? Isso aí vai muito além disso. Aí vai da equipe que vai trabalhar lá, vai de como é que o cara se comporta dentro da casa do cliente, vai se o cara bota o salva-piso ou não bota, vai se o cara tá lá para dar uma assistência a hora que o cara da pedra entrar para medir. Então, tem uma série de coisas, né? É. É, Voltando a falar do trimestre aqui, esse ano a gente fez um projeto de interiores a jato aqui no escritório, que é, o cliente chegou para nós, acho que foi em fevereiro, acho que foi final de fevereiro ali. O cliente chegou e falou: ah, comprei uma casa já pronta, 100 metros quadrados, né? E aí ele falou assim: eu quero mudar em abril. E assim, a casa já está pronta, não precisa fazer nada, só quero os móveis. Daí a gente, meu Deus do céu, tem que correr com o projeto e mais o prazo de produção dos móveis para o sim, cliente mudar com os móveis prontos. Eu falei para eles, ó, beleza. A gente foi lá, o máximo que nós fizemos foi fazer o levantamento, né? A gente fez o levantamento num dia lá, já chegou, foi direto para o sketch, já levantou, já começou a fazer o mobiliário. A gente soltou primeiro, para ganhar tempo lá, a gente soltou primeiro a iluminação. Então, como não tinha forro, a casa era entregue sem forro, então a gente já soltou a iluminação e os detalhamentos de forro, cortineira, etc. Aí, isso sem o cliente ver projeto. O cliente não viu aham, imagem, não viu 3D, não viu nada. Eu só mostrei para ele, ó, aqui a gente fez essa iluminação assim, assim, assado, aqui no quarto vai ser assim, na sala vai ser assim, cozinha aqui vai ter cortineira, aqui tem cortineira, interruptor aqui, 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 beleza? Dele, não, beleza. Nem viu o projeto, nem viu o 3D, não viu nada. Soltou, foi lá, comprou a iluminação, soltou o gesso, soltou a iluminação, beleza. Nesse mesmo tempo, a gente foi na marmoraria e já trocou as bancadas de banheiro e de cozinha. Então a gente já foi na marmoraria, já escolheu o acabamento antes, aí pegou, fez as medidas ali certinha do acabamento definido, fez o projeto, mandou para a marmoraria executar, sem ver 3D, sem ver nada. A gente só estava batendo martelo. A gente foi assim, escolhendo as coisas e fazendo, escolhendo as coisas e fazendo. Aí na hora de fazer, aí, enquanto isso a gente estava elaborando o sketch dos móveis, né? Aí aham. a gente pegou, fez tudo, aí usando as coisas que a gente já tinha escolhido, aí papel de parede, a gente já escolheu o papel de parede na hora também, sem ter projeto. Que mais? Pintura e acho que foi basicamente isso. Papel de parede, pintura. Aí, por último, só ficou a marcenaria. Por último, não, né? Porque tudo isso a gente fez numa semana enquanto estava fazendo a marcenaria. Aí a gente fez, apresentou para o cliente, gostaram, amaram, tudo. Falou, nossa, perfeito, tal, não mudaram nada do projeto. Aí foram orçar. Aí é aquela coisa, a gente já orçou com a marcenaria aqui que a gente conhece e confia daqui, né?
Aham. Aí fizemos o orçamento lá com eles, deu um valor, aí eles, não, Deus me livre. Não, esse orçamento aí não faz. Não, daí o cliente, não, o que, que eu preciso para mudar? Cozinha, banheiro e os quartos. Faz esse orçamento separado para mim, só desses três. Aí a gente fez o orçamento separado só desses três. Aí o cliente foi, pegou esse orçamento, foi atrás de um outro marceneiro que já tinha trabalhado para eles, orçou com esse outro marceneiro, caro também, não gostaram. Aí foram com o terceiro marceneiro, aí esse terceiro aí, o orçamento lá embaixo. O Lá embaixo. que aconteceu? Eles tiveram que mudar sem os móveis aí. Cara. Só Cara, marmoraria, tá lá, é todo. iluminação feita, marmoraria feita, pintura, papel de parede, falta só a marcenaria e eles já mudaram. Aí estão lá. Mas não entregaram ainda ou já entregaram? Não, 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 ainda vão. não. Não, porque eles ainda estavam discutindo orçamento e tal. É. Etapa, Não, fazer primeiro. e aí, de novo, né? Dependendo do preço, cara, a É, probabilidade de errar o pulo é de se é, incomodar, né? mas aí isso é uma coisa até que a gente combinou com eles. Ó, pelo prazo que vocês têm, pela pressa, a gente vai fazer tudo no SketchUp e não dá tempo de fazer o detalhamento de tudo. A gente fez um Sim. detalhamento básico só das vistas, né, dos móveis, Aham. e mandou pro marceneiro deles orçarem e mandou o arquivo do sketch também. Falou, ó, qualquer informação tá aí e qualquer dúvida você pede para nós. Mas não nos responsabilizamos pela Sim. execução, Pela né? execução Ah, e é garantido. né? Ficou bem claro. Mas Sim. é isso. Mas, cara, não tem milagre. Tem que ir lapidando, mas tudo isso cai dentro da mesma bandeja aqui, que é esse briefing, né, e expectativa de investimento do cliente. Essa ferramenta achei bem bacana. Vamos usar. Uma coisa que eu fiz também, voltando ainda a falar do trimestre aqui, a gente estava fazendo uma mentoria, né, desde o final do ano passado ali, começo desse ano. Estamos fazendo ainda, né? E eu tive sugeri essa ideia aí da gente falar de fechamento do primeiro trimestre, porque a gente fez com eles lá, tipo, uma avaliação do primeiro trimestre, e, cara, é legal, assim, coisa que a gente não tem costume, a gente vai sendo levado pela correria do dia a dia, né, da rotina, e acaba não fazendo uma avaliação interna. E nessa avaliação que a gente fez com eles, a gente fez um exercício muito legal, que era, estávamos em várias empresas, né, várias mesas redondas, cada mesa tinha 3 ou 4 empresas, e eles fizeram um exercício assim, coloca numa folha quais são os problemas que você tem hoje na tua empresa que você precisa resolver, daí cada um colocava lá, preciso resolver isso, 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 isso. E agora passa essa folha para o lado e vamos passando até a tua folha voltar em você e cada uma dessas pessoas vai dar uma sugestão, né, de tentar te ajudar a resolver o problema. E aí todo mundo dava risada, né? Porque daí para resolver o problema dos outros, cara, a gente tem muita ideia, né? 1 milhão de solução. Nossa, a gente tem solução para o problema de todo mundo, menos do nosso. Mas eu achei engraçado, cara, como as empresas, como as pessoas têm os problemas tudo na mesma linha, né, cara? É sempre a mesma coisa. É problema de venda, problema de fluxo de caixa, problema de operação, problema com cliente, problema com fornecedor. Assim, é uma repetição de problemas, independente do segmento. De Uhum. pizzaria a marcenaria, a negócio serviços, a A negócio loja. digital, loja. Então, achei engraçado não tem milagre, né? É o que a gente está falando. Independente do ramo, sempre tem os gargalos, né? É uma coisa cultural e de educação, né? É, Talvez. Nossa, que a gente não aprende a gerenciar nada, né? No, é, no Brasil. exatamente. Eu tenho essa visão também, que o pessoal fala muito, lá fora é isso, lá fora é aquilo. Cara, beleza, um pouco eu dou o braço a torcer que realmente, se pegar Estados Unidos, Europa, a maneira com que o pessoal conduz os negócios é diferente. A gente é É, um povo muito acalorado, muito, que nem eu falei agora, a gente chega aqui no escritório e fala da Maria Card, fala do não sei o quê, sim.
A gente tem uma inclinação a tratar, às vezes, o negócio mais informal do que deveria, né? Ou de que, sei lá, a relação empregador-empregado, ou às vezes até a relação do fornecedor com o cliente, às vezes sobrepõe a questão profissional e acaba tendo, né, fazendo uma amizade, e aí depois o fornecedor não consegue cobrar do cliente alguma coisa que não está correta. O cliente também, às vezes, daí pode também não se sentir confortável em cobrar do fornecedor alguma coisa que deu errado. E lá fora, não. Lá fora é mais preto no branco. Cara, você senta para uma reunião, você não tem lá aquela conversinha de começo de café da manhã. O negócio é mais direto, entendeu? Sim. Então, eu acho que sim. Eu acho que nós, brasileiros, a gente sofre ainda na gestão das empresas por não ter, às vezes, um negócio mais focado, assim, um pulso mais firme na gestão em si, né? E essa é uma mentoria que você fez? Como que É é uma isso? mentoria. Fale um Essa é pouquinho mais. uma. Quem me indicou foi um cliente nosso, inclusive, um cliente que a gente fez aqui em Itajaí. Ele fez essa mentoria e ele falou: Olha, Samuel, os caras me ajudaram bastante a organizar a empresa, né? Basicamente era isso que a gente estava buscando. A gente está com essas três pontas, digamos assim, né? Temos a indústria aqui, temos o negócio no Mato Grosso, temos o negócio nos Estados Unidos de exportação, e querendo ou não, cara, é meio que uma salada, sabe? Quem vende para quem tira nota para quem responde por quem é responsável até onde, e a partir daqui é outra empresa, antes daqui é outra empresa. Uhum. Então a gente estava bem confuso isso até internamente para nós aqui em todas as esferas, financeiro, comercial, operação, parcerias, estava meio bagunçado. Então a gente pegou essa consultoria, que é uma consultoria americana originalmente, né? Uma empresa americana que tem a filial aqui. E aí, cara, aí reunião atrás de reunião, a gente foi organizando as coisas, entendendo quais são as metas da empresa, o que a gente realmente precisa identificar da marcenaria, né? Agora olhando para para a indústria aqui, né? O que precisa identificar, quais são as métricas que a gente precisa ter na mão, o que precisa fazer para converter mais, o que é uma taxa de conversão aceitável, o que não é. Até a questão de pessoas, né? A gente implementou agora, na semana passada, fizemos uma reunião com a equipe aqui, uma coisa que a gente já faz há muito tempo, que é pagamento de participação de resultado, né? A gente já faz uns 3 anos que faz isso, e só que era sempre um pagamento de participação baseado no que eu acho que eles fizeram, né? Eu acho que essa Ah, pessoa desempenhou bem, eu acho que essa pessoa não desempenhou tão bem nesse projeto. Então, o meu objetivo era fazer com que isso se tornasse um sistema onde não é baseado no que eu acho, o que eu deixo de achar, e sim em métricas, né? Em de desempenho, produção. efetivamente. Exatamente, na entrega de cada um. Então, isso também eles me ajudaram a implementar, e agora ficou de maneira mais clara, né? E agora eu acho legal, que eu sempre gostei de analisar esses números, né? Financeiro também. A gente está montando meio que um dashboard, assim, onde vai ter, tipo assim, os números chaves da empresa vão estar ali, o que está desempenhando, o que está vendendo, para onde estamos indo, aonde queremos chegar. São, cara, coisas básicas, vou te dizer que são coisas básicas de consultoria, que por algum motivo a gente não tinha organizado ainda, mas que com Não faz, certeza né? absoluta toda empresa deveria ter. Porque só o fato de você saber o que você quer fazer e aonde você quer chegar obviamente, né, te dá um Fundamental, né? norte fundamental e te dá um norte, né, cara? Não tem. Mas bem bacana, bem bacana. É uma coisa que eu recomendo para várias pessoas. Eu acho que eu estou chegando nessa etapa e porque hoje a nossa operação aqui é pequena, né? A nossa operação aqui do escritório é pequena, mas justamente para a gente crescer, eu acho que a gente esbarra nessa organização da empresa, de como que a empresa funciona e tal, e ter as métricas, né? Olhar Exato. para onde que olhar, aonde colocar mais energia, né? Ver os gargalos, o que está, aonde que pode estar sendo uma falha, ou aonde que a gente consegue ser mais ágil. Estou pensando em fazer uma consultoria também.
Cara, é interessante, é bem interessante. Eu até em conversa com eles essa semana, na quarta-feira, eu falei, olha, o que eu posso dar de feedback para vocês é que todas as reuniões que eu fiz, sem exceção, eu terminei a reunião do tipo, cara, exatamente isso, vou executar, sabe? Toda reunião eu saía com alguma coisa assim, cara, faz muito sentido, vou aplicar. Bacana. É, Me lembra a- de te mandar um vídeo depois, daqui a pouco. Assim que a tá, gente finalizar, vou te mandar um vídeo aqui. tá. E aí, ainda nesse assunto, para finalizar a minha parte aqui, uma das coisas que eu, agora, de caso pensado, entendi, é que existe uma falha de execução do que é planejado muito grande, né? Sim. Então, assim, a gente começou a consultoria lá em novembro, se não me engano. Então, final do ano, cara, planejamento estratégico 2025. Pá, 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 pá. Faturamento, vendas, pessoas, comercial, financeiro, matéria-prima, industrialização, maquinário, parque, tudo, né? De novo, né? Da mesma maneira que todas as empresas de todos os segmentos têm os mesmos problemas, basicamente todas as empresas de qualquer segmento, na verdade, têm a mesma solução. É um mapinha que, se você seguir, você resolve o que você está precisando, né? Uhum. E aí vem o problema, que é executar o que você precisa fazer. O Então, assim, planejado. exatamente. O planejar é basicamente a parte mais fácil, né? Porque com alguma ajuda você consegue planejar o que você precisa fazer. Agora, executar aquilo, cara, aí entra todos os problemas possíveis. Aí, cara, essa semana eu não posso porque eu preciso viajar, essa semana eu não posso porque o fornecedor, né, não me retornou. Aí você começa a achar aquelas desculpas, você começa a entender que você está contornando um problema e você não está resolvendo, e aí você se comprometeu a executar isso aqui até o dia 15 de fevereiro, mas por algum motivo você não executou, e aí o cara te pergunta, tá, cara, mas realmente isso é um motivo de você não ter executado? Não sei, aí você já começa Não a fazer é assim. bem isso. Então, assim, é legal porque você entende que realmente existe um gap muito grande entre planejamento e execução, né? E aí, o porquê que você não executa, por que eu perco mais tempo ajustando o meu planejamento do que efetivamente executando alguma coisa, entendeu? É, Por quê? Porque executar é desconfortável, executar é é dar a mais cara a tapa, energia, né? executar requer mais energia, às vezes requer dinheiro, às vezes você precisa entrar numa situação totalmente desconfortável para lidar com um fornecedor, com algum funcionário ou com algum cliente. Você tem que bater na porta lá do arquiteto, sabe? Que às vezes, eu não gosto de fazer isso, de ir lá ficar pedindo projeto. Cara, se você não fizer o que tem que ser feito para você sair daquele problema, você não Não vai sai, né? sair. Mas é legal, dá uma visão boa. Mas a execução é o problema, tá? A execução é o problema. Primeiro, duas coisas. Maior, né? Identificar o que tem que ser feito é o primeiro problema, porque se você não sabe, para onde que você tem que ir. E É, executar depois, que daí é a parte de cada dono de empresa, né? Cada diretor ou gerente, ou executar o que tem que ser feito. Isso é o mais difícil. fazer. É. Fazer, Não, né? E é o que é, traz mais resultado. Exatamente. exatamente. É. Samuca, beleza. Eu acho que Beleza, cara. abordamos a maioria dos assuntos aqui. Só deixa eu. Tem um fato curioso para te contar de um cliente. Não sei se É, eu cheguei a comentar com você, para encerrar o podcast. Eu falei aqui no começo que a maioria dos nossos clientes são fora de Cuiabá, né? A gente tem 8 clientes aqui fora e 4 clientes aqui em Cuiabá. uhum. Aí um desses, que é esse, na verdade, é um cliente do ano passado, que era sempre assim, né? O cliente, não, tô com pressa, preciso fazer aqui, era uma reforma de uma casa. Preciso fazer essa reforma para esse ano, para até meio do ano passado. Aí a gente Uhum. correu, como sempre, a gente correu com os projetos, entregou todos os projetos para eles. Beleza, aí na hora de executar, começaram. Aí aqueles executando bem, passo de formiguinha, né? Faz uma Uhum. coisa, espera, faz outra, espera. Beleza. Aí acabou que agora, final do ano, eles terminaram, ano passado, eles terminaram as pedras.
marmoraria. E aí esse ano, agora, essa semana, eles terminaram a marcenaria. Só que tem uma construção anexo do lado, né? Uma Aham. área gourmet. A gente fez a reforma da casa e construiu a área gourmet. E aí teve reforma de piscina, trocou a piscina, tudo mais, cascata, churrasqueira, tal. Fez a lavanderia. Aí o cliente pediu para colocar um escritório lá no fundo para ele receber os clientes, tal. Tem um terreno do lado. Aí o cliente entra, em vez de passar pela casa, entra já nessa parte, né? Entra já nessa área externa lá do fundo da casa. Aí beleza, a gente fez uma lavanderia bem discreta, assim, escondida. Aí fez o escritório. E aí fez do lado do escritório o banheiro e o espaço gourmet, a churrasqueira, tudo, e a piscina, né? E estava pronto, projeto executivo, tudo entregue, tal, tal, tal. E o cliente, não, Fernando, comecei a executar. Falei, legal, beleza, mandava vídeo, mandava foto, tal. Aí, esses dias eu conversando com ele, aí ele falou, Fernando, fizemos um quarto a mais lá no fundo. Eu falei, um quarto? A gente, dela, tá falando com a esposa, né? Eu falei, meu marido Aham. falou que ia ficar legal colocar um quarto lá. Daí eu falei, ou eles colocaram o quarto no lugar do escritório, ou eles colocaram um quarto do lado do escritório e jogaram tudo para lá, né? Eu falei, Aham. mas aonde? Mas colocaram o quarto entre o escritório e a churrasqueira ou entre o escritório e a lavanderia? Eles, não, em cima. Colocamos Ai, o ai, quarto ai. em cima do escritório. Eu falei, é? Ah, é. Deixa eu ver. Aí tirou foto lá, era uma foto de noite, né? Da casa deles, eles É. já moram lá. Tirou uma foto assim daquela construção em cima, assim. Aí eu falei, onde que é a escada? Onde que vocês colocaram a escada? Ela, então, isso que eu queria ver com você. A gente fez, a gente fez o projeto, Caramba, fez cara. um a gente pegou o escritório e fez 2 andares, fez o escritório embaixo e É. fez o mesmo tamanho em cima, para ser um Sim. quarto lá em cima, e fizemos o banheiro. Só eu falei, e a escada? Ela, então, a escada queria que você desse um pulo aqui agora para ver onde que a gente coloca a escada para acessar o quarto. Caramba, cara. Tá lá Caramba. a casa sem Uma o acesso ao quarto, escadinha de marinheiro agora por fora. aquela escadinha de madeira, né? Caramba. O cara apoiar assim, Sim. É, subir. exato. É, cara. E isso não implica daí agora em área construída ou já estava tudo aprovado e fica por isso? Como é que. Então, não, tem um facilitador lá que eu acho que é área rural, o deles lá. É tipo Ah, tá. É, é um condomínio residencial, mas é fora da cidade. entendi. Aí tem uma liberdade a mais ali. E o terreno é enorme, Entendi. assim, então não tinha. Quando aprovar, vai precisar, mas ali não teve que fazer aprovação nem nada. A gente não Certo. fez essas aprovações. Entendi. Agora vai lá, cara. Vai lá resolver a bucha, né? Tem que ir lá colocar uma É escada, as mas coisas do. já vou aproveitar e fazer uma escada escultural, já que ela vai ter que ficar aparente agora, né? Não vai dar para É, encaixar no meio, fazer uma escada mais escultural na frente, tirar partido disso para sim, para deixar dizer que bonito. foi pensado. Para dizer que foi É, pensado nisso. exatamente, desde o começo. Cara, é as coisas do segmento. Isso aí. É isso, é isso. Beleza, Fernando. Acho que Certo? tá visto, cara. Foi bom papo? Já foi bom, foi bom. Já podemos ficar. Agora, se a gente realmente reaquecer a dinâmica aí, dá para nós trazer de volta os grandes, como é que é? Os grandes sucessos dos outros episódios, que era as. Esqueci o nome, como é que eram as palavras lá? Como é que era o nome Era o vocabulário da. do... É isso aí, olha pra você ver quanto tempo faz. Putz. Os Enfim, termos, não me né? Nem lembro. lembro também qual que é. Termos de arquitetura, alguma coisa assim. Dicionário, eu acho. É, arquitetura sem frescura, que eram os termos usados. Eu nunca vou me esquecer, cara. Isso deve fazer, não sei, 2 anos já. Que eu me lembro que na época você falou em uma dessas conversas, você falou do termo muxarabe. E na Aham, época eu me lembro que não estava ainda explodido o muxarabe, sabe? Tinha aham. ripado, tinha o cobogó que estava explodido, mas o muxarabe ainda não. Cara, depois que você largou aquela cavalinha mágica, muxarabe. Cara, não existe mais um Explodiu. projeto sem muxarabe, cara.
Meu Deus, a quantidade de muxarabe que foi feito, cara, de lá para cá é inacreditável. De Viu? todos os Antecipando jeitos, tendência. muxarabe usinado, muxarabe laqueado, muxarabe sobreposto, muxarabe sem fita, fitado, com fita, escuro, Viu? cara, foi assim. De Agora todos. o último e talvez o mais complexo agora é um muxarabe no teto com lona tensionado. Retroiluminado. Esse retroiluminado, basicamente. Vocês estão Fixação fazendo assim? meio na Wi-Fi. Estamos fazendo, é esse de primavera ali. Vamos instalar Fixação no quê? na Wi-Fi. Não, a gente teve que fazer Pô, uma manobra aqui, cara, para pensar como é que vai instalar, porque daí o muxarabe vazado, com a lona tensionada, tem que fixar isso no teto, mas não dá para fixar por baixo. Só que por cima não dá para fixar, porque senão, cara, vamos ver, o resultado sai daqui 20 dias. a lona foram vocês que fizeram também ou não? Não, a lona com uma outra E empresa. pronto. Entendi. Mas Entendi. mais um desafio, bastante muxarabe. Bom, então acho que daqui uns 30 dias dá para você voltar com o resultado. Dá para voltar com o resultado. Ou Então, não, né? Não, dá. Ou daqui Dá. 6 meses. Ou daqui 6 meses. Aí sim, aí Bom, tem. uma coisa é certa, daqui 30 dias, daqui uns 40 dias, estaremos aí na área de novo. Bacana. E aí até lá, vamos ver se a gente faz um episódio antes de eu ir, porque senão a gente vai, gasta o assunto e a gente fica com essa E não pauta. tem, né? Oxe. Então hoje é 1º do 5, 1º do 6, então. É, A gente já 1º de faz. 6, pode ser. Pode ser. Fechou? Então, vocês aí, Fechou, meu nossos fãs, querido. Valeu. aguardando. Os nossos fãs que estão É, aguardando, se preparem, não marquem nada na sua agenda. Dia 1º do 6 estaremos de volta. e vamos fazer uma live daí. Para Isso. ficar bem, como é que é? Bem feio. Bem queimado. Bem queimado. Bem cancelado. E lembrem-se, né? Aqui é desinformação e falta de cultura. Desinformação com proatividade. Aqui a gente se esforça, a gente busca a desinformação aqui. E entrega com maestria. Fechou, meu querido? Fechou? Um abraço. Valeu, obrigado, até mais, até a próxima. Até mais.